Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Saúdo aos irmãos que estão em casa, estão nos acompanhando pela internet. Que todos nós possamos essa noite ser ministrados pela palavra de Deus. Nós sabemos que nós não somente precisamos de conhecimento, ou de mero conhecimento de verdades bíblicas, mas, sobretudo, de sermos ministrados pela palavra, porque a palavra de Deus é viva e, quando nós somos alcançados por ela, ela produz em nós mudanças profundas e mudanças reais. Amém, queridos? Amados, o Ronan falava aqui agora há pouco que hoje nós já temos aulas de português às segundas-feiras, toda segunda-feira, e essas aulas são abertas à comunidade. E agora também teremos, a partir do dia 9, as aulas de língua inglesa, mais especificamente inglês instrumental, a partir do livro A Dracma Perdida, que já está traduzido para o inglês, assim como do próprio Evangelho de João, da Bíblia em inglês. São os dois materiais básicos que serão usados pelo professor Istvan, E, além disso, essa semana eu conversava com o pastor Giovanni e eu estava refletindo sobre o nosso papel de igreja. E Deus está nos conduzindo, inclusive, com essa conferência em Goiânia, final de semana agora, conferência em São Paulo no próximo mês, e a nossa conferência aqui no mês de outubro, nós seremos ministrados acerca de um tema extremamente importante, o tema geral da conferência, ou das conferências. Teremos duas pré-conferências, Goiânia e Guarulhos, a conferência aqui em Brasília, e o tema é a fim de que todos sejam um. É um tema baseado em Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, é extremamente importante. E vamos fazer uma abordagem do papel da igreja na atualidade, e nós seremos então levados a uma compreensão da importância da igreja no mundo. Ou seja, nós não temos apenas uma importância em nós mesmos, em o fato de sermos igreja, e estarmos acomodados entre quatro paredes. Como não, nós somos igreja, Jesus vai voltar, vai nos levar para o céu, está com o resto no lago de fogo e resolve tudo. Não é isso. De acordo com o Evangelho de João, capítulos 14 a 17, sobretudo capítulo 17, a igreja tem um papel fundamental em relação ao mundo. E nós estamos no mundo, nós não estamos no céu ou em qualquer outro lugar. E a igreja tem um papel não somente de luz e de sal, mas também um papel de influenciarmos positivamente e sermos uma bênção, um canal de Deus para o mundo. Então nós estamos compreendendo que nós precisamos, o mais urgentemente possível, sermos uma igreja, não sei se eu chamo igrejas de portas abertas, nós vamos fazer um projeto ainda, viu, pastor Josué? E o Ronan, os dois que são... Essa parceria deu muito certo, viu? Pastor Josué e Ronan, que maravilha. E igrejas de portas abertas, igrejas sem portas, eu não sei como pode ser chamado. Qualquer outro nome que traz a ideia de que a igreja não está isolada por muros numa comunidade, mas que ela está diretamente relacionada e ligada à comunidade na qual ela se encontra, a igreja local. De sorte que, com esses dois primeiros cursos, que serão também, e já estão abertos à comunidade, quem sabe nós não poderemos agregar vários serviços comunitários. Por exemplo, nós temos aqui pessoas que são dentistas, temos médicos, temos psicólogos, temos cabeleireiros, temos professores, nós temos, o que mais? Que nós temos aqui? Temos advogados, nós temos pessoas que trabalham com computação, músicos, nós temos bons músicos, que maravilha. Enfim, nós temos, todos vocês aqui têm alguma coisa para oferecer, e será uma grande bênção quando todos nós começarmos a dividir os nossos talentos, servindo as pessoas, sem nenhum tipo de intenção de trazer pessoas para a igreja. Isso poderá acontecer, mas será algo completamente natural, obra de Deus, do Espírito Santo. Mas o nosso interesse será certamente, ou é o de poder compartilhar e dividir os dons de Deus.
Imagine só crianças daqui da região que não tenham condições, recebendo aulas de informática, de inglês, de língua portuguesa, cortando os seus cabelos, não é? Uma pessoa que pode eventualmente doar semanalmente meio-dia de trabalho. E nós temos um local aqui tão amplo que passa a semana inteira fechado. Ou seja, nós pagamos um aluguel caro, um aluguel alto, e usamos muito pouco o espaço que nós pagamos. Usamos somente nas noites, 2 horinhas ali de reunião, e somente. E ele passa o dia fechado. Por que não valorizar o local que nós temos e fazer uso dele e abençoar as pessoas e sermos abençoados, porque para isso nós fomos chamados, para abençoar as pessoas. Amém? Então, depois vou conversar com o Josué, também com o Ronan, vou conversar com os obreiros da igreja, os pastores. Isso é apenas um desejo, um sentimento que já há bastante tempo está no meu coração e que agora nós estamos começando a compreender que é possível se fazer alguma coisa. Tá bom? Orem por isso, portanto, para que Deus abençoe a todos nós e que haja pessoas voluntárias para esse serviço. Tá bom? Amados, vamos neste momento fechar nossos olhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Feche seus olhos, abra o seu coração, fale com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças nessa noite. E nós te adoramos por tudo aquilo que Tu és. Tu és o único Deus verdadeiro, Deus clemente, misericordioso, cheio de graça, de bondade. E todos nós temos recebido da Tua graça, graça sobre graça. E todos nós temos sido alcançados pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. E nós, portanto, só temos que Te louvar e Te agradecer por tantos benefícios que temos recebido. Pai Santo, que Tu possas nessa noite, nós te pedimos, olhar para cada um de nós, cada pessoa que entrou aqui neste lugar, que saiu da sua casa, que veio receber da Tua parte, da Tua palavra, da Tua graça. Aqueles também que estão em casa, nos acompanhando neste momento, que todos possamos ser ministrados nessa noite. Espírito da verdade, ministra a Tua palavra ao nosso coração. Tua palavra diz que o Espírito da verdade haveria de nos conduzir a toda a verdade, portanto, aqui estamos abertos e necessitados de sermos um pouco mais conduzidos à compreensão da verdade, e de sermos tocados pela verdade, e de sermos curados pela verdade, e de sermos transformados pela Tua verdade. Por isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, não olhe para a nossa situação, a nossa condição, porque nós somos homens e somos fracos e nós somos frágeis, mas nós oramos a Ti pelos méritos que há na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu pelos nossos pecados e, portanto, nós temos livre acesso a Ti, ó Pai, para não somente nos aproximar, mas permanecer na Tua presença e recebermos a infusão da Tua palavra, do Teu Espírito para dentro de nós, para o Teu louvor, para a Tua glória e para o nosso bem. É o que nós, em nome de Jesus, desde já te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, abrir a Escritura. Eu gostaria de ler 2 textos iniciais com a igreja. Lembrando que nós ainda estamos ministrando o Evangelho de João. Este ano foi dedicado ao Evangelho de João, em que nós estamos aqui fazendo não uma abordagem exaustiva de versículos por versículos, mas uma abordagem temática da essência do Evangelho. Estamos partindo do Evangelho de João para tocarmos o Evangelho de Jesus Cristo, que é a sua própria pessoa, a sua própria mensagem. E o capítulo 6 de João, que nós começamos a falar um pouco na semana retrasada, é um dos capítulos importantíssimos, não somente do próprio Evangelho de João, mas de toda a Escritura, porque ele trata de questões muito fundamentais acerca de uma verdadeira experiência com a vida. Eu digo verdadeira experiência uma vez
que não somente nós conseguimos ver pela nossa experiência nos dias atuais, mas como já está profetizado também em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando no Apocalipse o próprio Jesus Cristo ele fala profeticamente acerca da igreja ao longo da sua história, e apontando para o nosso tempo de maneira específica, nos é dito que este tempo em que hoje nós vivemos seria um tempo de profunda apostasia espiritual. E quando se fala de apostasia espiritual, logo nós pensamos naqueles que abandonam a prática de congregar e voltam aos bares, ou às boates, ou aos campos de futebol, aos cinemas, enfim, há uma vida meramente secular. Mas o que o Apocalipse nos diz acerca deste nosso tempo, do espírito de Laodiceia, é que esta apostasia se daria por meio de um espírito de independência da igreja em relação a Cristo, uma igreja que se consideraria abastada, de maneira a não precisar de coisa alguma, uma igreja que se sentiria rica, uma igreja que se sentiria completamente independente do próprio Deus e do próprio Senhor Jesus, o cabeça da igreja, ao ponto de, na carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, ser dito que Cristo está do lado de fora e batendo a porta do coração, não a porta do coração dos pecadores que ainda não receberam a Cristo, porque lá é uma carta à igreja de Laodiceia, ou que seja uma carta à igreja dos últimos dias, e portanto está batendo no meu coração e no seu coração, no nosso coração, como quem diz, imagine Jesus lá de fora batendo: se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Então há esta profecia que o próprio Cristo nos falou por intermédio de João, o apóstolo, desse tempo em que a igreja estaria numa falência espiritual completa. Uma igreja pobre, uma igreja miserável, uma igreja cega, uma igreja nua. Não tome essas palavras por ofensa, porque são palavras de Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, quando Cristo diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabe que és miserável, pobre, cego e nu. São palavras do próprio Jesus Cristo, que retrata profeticamente, ou retratou profeticamente, uma realidade espiritual que hoje nós percebemos e nós experimentamos. Uma vida cristã nominal, muitas vezes, uma vida cristã dogmática, com alguns costumes, com alguns ritos, porém destituída de vida, destituída de vitalidade, de vigor, destituída de uma pujança espiritual necessária daqueles que dizem pertencer a Jesus Cristo e dizem possuir o seu Espírito Santo, habitando nela. Então, diante disso, nós simplesmente não podemos fingir que nada está acontecendo, se não questionarmos. Ora, onde está, de fato, o ponto em que nós estamos errando? Onde a igreja está errando? A igreja que eu me refiro é toda a igreja de Jesus Cristo, de uma maneira geral dos nossos dias, e eu posso me referir a esta igreja e este ministério em particular, até chegarmos em cada um de nós individualmente, onde nós temos errado, onde está vazando a vida, por onde está esvaindo a vida, e por que nós estamos assim tão apáticos espiritualmente, a igreja de Cristo sobre a terra, e dela nós fazemos parte. E o que fazer então para nós recuperarmos o ânimo, a alegria, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a ameaças, mesmo em meio a essa crise na qual nós vivemos, para ter um vigor espiritual, um ânimo espiritual, uma igreja desperta, uma igreja alerta, uma igreja que vive uma experiência de profunda comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, comunhão com a palavra,
a fim de que sejamos de fato e de verdade luz do mundo e sal da terra. Então, João capítulo 6 nos traz uma resposta. E hoje eu quero, então, ler apenas um versículo, lá de Gênesis capítulo 3, e ler também um versículo de João capítulo 6. Só que eu não vou me basear apenas em versículos. Nós vamos começar em Gênesis capítulo 3, ou melhor ainda, eu vou começar apresentando desde Gênesis capítulo 2, e vamos caminhando em direção a João capítulo 6. E vocês verão como que João capítulo 6, dentro do contexto histórico da criação do homem, do propósito para o qual o homem foi criado, da queda do homem, do plano de redenção, como o capítulo 6, ele faz toda a diferença nesse cenário histórico, ok? Leia comigo, portanto, Gênesis capítulo 3 e João capítulo 6. João capítulo 3, versículo 15. Gênesis, me desculpem, é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero que você repita comigo, dizendo: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É isso mesmo? Perfeito? Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora veja Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. João capítulo 6, 57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Repita comigo essas palavras: assim como o Pai que vive. Mas vamos com mais ânimo, com mais espírito, com mais coração. Assim como o Pai que vive. O Pai vive. Diga: assim como o Pai vive. E eu igualmente vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que maravilha. Assim como o Pai que vive me enviou. Eu quero pegar somente essa ideia. Assim como o Pai vive. O Pai vive. E eu, disse Jesus, igualmente vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essas palavras de Cristo, elas estão aqui nos colocando dentro de um contexto muito longo. Como eu disse agora há pouco, eu vou precisar começar em Gênesis. Mas que uma vez discernido todo esse contexto no qual essas palavras se encontram, eu não me refiro ao contexto específico de João capítulo 6, mas ao contexto histórico de toda a experiência humana sobre a terra. Para nós entendermos o capítulo 6 de maneira adequada, nós temos que reconstruir todo um caminho, toda uma história. E eu, portanto, convido a todos vocês a caminharem comigo desde a criação até o capítulo 6 do Evangelho de João. Imagine você que Deus criou o homem e Moisés, sabiamente instruído por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele nos mostra ali de maneira figurada a criação do homem, a restauração da terra, o jardim e duas árvores no meio do jardim. E talvez aqui esteja um dos problemas e um dos motivos porque a igreja de hoje está vivendo grandes problemas na área espiritual. Eu digo isso porque muitas vezes nós lemos a Escritura,
Lemos Gênesis, por exemplo, como estamos citando, sobretudo capítulo 1 e 2 de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e recria, e ele então planta um jardim no Éden, na direção do Oriente, coloca ali o homem criado dentro daquele jardim, cheio de todas as árvores frutíferas, boas para alimento, agradáveis à vista, e no meio do jardim 2 árvores, e ordena ao homem dizendo: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E pastor, mas e onde é que está aqui o problema da igreja em relação a esse texto? É porque muitas vezes nós lemos a Escritura olhando apenas esses aspectos formais da informação, esses aspectos literais das simbologias, em que você fica sempre lendo a Escritura e pensando: poxa, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu compreendi a Bíblia. E eu falo assim: então, diga-me algo sobre a Escritura. Você fala: não, mas é porque Deus criou o homem num jardim belíssimo e tudo era muito bom. Aí você começa a contar toda a história bíblica, simplesmente como um relato, como se porventura a Bíblia Sagrada fosse um livro de história. E aí nós ficamos cheios de informação, cheios de conhecimento da letra das Escrituras e de sua literalidade, e deixamos de compreender verdades profundas que estão em todas as páginas da Bíblia, e que somente com uma compreensão orgânica dessa verdade, do seu significado mais profundo, somente quando eu leio, por exemplo, Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, e então eu consigo absorver desses textos a verdade que ali está latente. E não somente eu consigo abstrair esta verdade, mas eu consigo tocar esta verdade, e eu consigo me situar a mim mesmo frente a esta verdade, e eu consigo perceber como que a verdade que está no texto bíblico é algo tão real na minha experiência pessoal. E de que maneira podemos perceber isso? Olhando para o texto de Gênesis, começando lá, e trazendo então, permitindo que a Escritura nos revele, nos mostre qual o verdadeiro significado. Não pense você que estando ali o homem em Gênesis 2 e Gênesis 3, diante daquelas 2 árvores, tendo Deus proibido o homem de comer daquele fruto, não pense você que todo o problema da humanidade esteja no fato de que Adão e Eva, ou de que Eva e Adão comeram do fruto de uma árvore proibida. Porque de repente nós ficamos aí simplesmente com uma história antiga, uma história um tanto estranha, porque alguém poderia perguntar e questionar: ora, como pode um Deus grande, um Deus de amor, um Deus clemente, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de amor, simplesmente condenar e fadar agora o homem e a mulher à miséria de um mundo perdido, tão somente porque ele comeu do fruto de uma árvore que o Deus caprichoso de Moisés não queria que eles comessem? Enquanto nós estivermos pensando que o problema da humanidade está no fato de ele comer de um fruto, o fruto de uma árvore, que Deus havia dito para o homem não comer, nós vamos ficar numa superficialidade, e você nunca vai entender os motivos dos seus problemas, das suas angústias, da sua condição espiritual. Porque tudo fica muito no plano de uma fábula, fica muito distante de nossa experiência. E poderíamos, porventura, chamar isso de palavra de Deus? E alguém questionaria: mas você está colocando em descrédito, em dúvida, o que Moisés disse? Eu falei: jamais. Eu estou dizendo que o registro de Moisés, ele nos traz profundas revelações, e que só são possíveis de serem percebidas quando nós caminhamos no texto de Moisés, inspirado, em direção à perfeição, que é o próprio Cristo, que é o próprio Evangelho. Mas o fato, e eu vou me adiantar aqui em razão do tempo, é que quando Moisés constrói aquele cenário metafórico do jardim, das 2 árvores, o homem ali dentro do jardim, aquela paz, aquela comunhão, aquele suprimento, aquele cuidado, Deus que falava com o homem na viração do dia, não na virada do dia, mas por meio de uma brisa suave que entrava ali no jardim, e eles podiam perceber uma presença real e conversar então com Deus, ter comunhão com Deus.
E nós sabemos então que o próprio Deus advertiu o homem acerca de uma árvore. E aqui começa o nosso entendimento em direção a João capítulo 6. Porque é dito em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que Deus havia dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu, estudando esse texto, fiquei pensando, como pode ser isso? Uma proibição de o homem comer do fruto de uma árvore. Que árvore é essa? Qual é a ciência, o segredo, o mistério desta árvore? O que há de tão grave por detrás desta árvore, a ponto de Deus afirmar tais palavras? E como sabemos que o homem comeu desta árvore e que por isso vieram tantas consequências que hoje nós conseguimos perceber no mundo, meditando sobre isso, eu cheguei a algumas considerações. A primeira consideração é o significado desta árvore do conhecimento do bem e do mal. E o segundo diz respeito a essa ordem de Deus acerca do comer ou não comer desta árvore. Nós devemos entender que quando Deus criou o homem foi criado potencialmente um ser inteligente. Quando eu digo que foi criado potencialmente, eu quero dizer, e eu vou colocar uma metáfora para vocês entenderem aqui. Imagine você uma semente de um grande pé de carvalho, digamos assim. Você pega aquela semente pequena nas suas mãos e você vê apenas uma semente. Porém, se aquela semente for plantada, com o passar de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tantos anos, nós teremos uma grande árvore, frondosa, com o seu tronco espesso, com aquela copa maravilhosa, seus galhos, as flores e os frutos, uma grande árvore. Alguém poderia perguntar, de onde veio esta grande árvore? E aí você poderia responder, não, esta árvore era outrora uma semente. Porque aquela semente, embora no estágio de semente, ela era uma semente, ela era esse carvalho em potencial. Tudo que esse carvalho já estava potencialmente dentro da semente. E essa semente, uma vez plantada, ela então desenvolveu-se até este estágio. Você não pode dizer que o atual estágio deste carvalho é algo diferente da semente. Não, que esse pé de carvalho é aquela semente que desenvolveu até e saiu do estágio de potencialidade para um estágio de atualidade. Assim Deus criou o homem. Se você olhar para a história do homem, ou se você pudesse começar a voltar na história do homem, século 21, século 20, 19, 18, e voltando a história, indo para a antiguidade, quanto mais você voltasse, mais você perceberia que o homem, ele vai evoluindo. Se nós pudéssemos voltar, nós veríamos como que os homens, na medida que eles vão avançando em direção ao futuro, eles vão se desenvolvendo. Os homens vão cada vez mais descobrindo as suas potencialidades. E o homem vai ficando cada vez mais humano e cada vez mais se distanciando de uma aparência de um animal, por exemplo. Os homens da antiguidade não tinham, como nós temos hoje, os hábitos que nós temos hoje. E de modo, então, que quando o homem foi criado, no princípio, o homem ele não foi criado nesse estágio de inteligência que ele tem hoje. E a prova que eu tenho para falar isto está na própria Escritura. Porque Moisés anuncia simbolicamente que havia uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, antes de o homem comer desta árvore, nós sabemos que ele comeu desta árvore. Como era então este homem? Como era o homem antes de obter ele o conhecimento, o discernimento do bem e do mal? São coisas que nós não costumamos perguntar nem questionar, porque preferimos imaginar, não, havia uma árvore, e não importa se era um pé de maçã, ou de pera, ou de uva. O importante é que não podia comer. E tem até aqueles mesmos que, inclusive, querem dizer que esta árvore do conhecimento era o dízimo. Quando eles falam assim, alguns
teólogos inclusive, né? Dizem, olha, de toda árvore podereis comer livremente, mas desta não. Eles dizem, tá vendo? De todo o seu salário poderá gastar livremente, mas os 10% não. Ou seja, uma interpretação totalmente absurda. Mas não sei qual que é mais absurda, se é esta que aplicam ao dízimo, ou se é aquela que vê mera árvore. Como se Deus fosse um pai caprichoso, que colocasse alguma coisa somente para provar o filho. E para provar nada, mas para provar que o filho não presta. Porque Deus sabia que o homem comeria. Ou não sabia? Então nós não podemos ter essas interpretações tão vazias de sentido, de significado, se não entender que se a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta árvore era a árvore que tinha a capacidade de dar ao homem o conhecimento do bem e do mal, que uma vez comendo deste fruto, o homem adquiriria, ou ele transitaria do estágio de inconsciência para o estágio de consciência. Ele transitaria do estado de não conhecer o bem e o mal, não discernir o bem e o mal, para então, agora estar no nível de crescimento, em que ele discerniria o bem, o mal, o certo, o errado, a luz e as trevas. De maneira que antes então desta árvore, o homem não tinha tal discernimento. E portanto, se o homem não tinha o discernimento do certo e do errado, ele não podia ter o que chamam de livre-arbítrio. E eu pergunto, como poderia o homem ter livre-arbítrio se o homem não discernia entre o certo e o errado? Como é que eu posso arbitrar a minha própria vida entre o certo e o errado, se eu não tenho o discernimento do que é certo e do que é errado? Alguém diria, pastor, mas você está negando o livre-arbítrio antes do homem comer? Ele não comeu porque ele tinha livre-arbítrio? Exatamente isso que eu estou afirmando. O homem não tinha o livre-arbítrio antes de comer deste fruto e nem poderia ter. O fato é que era fatal e inevitável que o homem chegasse até esta árvore. Esta árvore deve ser entendida como uma linha divisória em que o homem fatalmente, em razão do modo porquê e como Deus o criou, ele um dia transitaria de um estágio de inconsciência, como por exemplo os animais. Quando você olha para uma vaca, eu gosto muito de falar sobre a vaca. A vaca tem uma cara interessante e eu fico imaginando a vaca. Ela não tem o discernimento do bem e do mal. Ou tem? Ela fica ali, no seu instinto, e ela nunca terá o conhecimento do bem e do mal. E não tem como ter, porque ela não tem essa potencialidade. Ela é um animal. E o homem nunca foi animal. O homem sempre foi homem, criado à imagem de Deus. Porém, chegaria um momento em que ele teria o conhecimento do bem e do mal. Tanto é verdade que, então, o próprio Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, salvo engano, quando ele diz, olha, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E, portanto, não pode ser uma coisa ruim ser conhecedor do bem e do mal. Porque se eu conhecer o bem e o mal fosse algo ruim, como que poderia o homem se tornar como um de nós, Pai, Filho e Espírito Santo? Então o problema não está em se tornar conhecedor do bem e do mal. O problema está em outro lugar, e é o segundo ponto que eu quero dizer, porque eu falei que a primeira questão que eu percebi é o significado desta árvore, mas há uma segunda situação que eu também percebi, é o porquê Deus disse, dela não comerás. E essa segunda conclusão a que eu cheguei é que Deus não proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém diz, pastor, você está passando dos limites de compreensão da Bíblia. Como é que você diz que Deus não proibiu o homem de comer? Se eu leio Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E agora aparece o bispo Alexandre para dizer que não, que Deus não proibiu. E eu fiquei desconfiado dessa proibição. Eu fiquei desconfiado.
E eu fiquei lendo esse versículo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 10 vezes. Passei o dia inteiro pensando, outro dia, uma semana, 2 semanas, pensando em Gênesis 2,17. Falei, não tem condições. Ou esta árvore é uma mera árvore que Deus simplesmente, caprichosamente proibiu o homem de comer, o que eu não tenho como acreditar nisso, porque ela deve significar o que Deus disse que ela é. Ela tem a capacidade de dar ao homem o conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comesse daquele fruto, tornar-se-ia como Deus, conhecedor do bem e do mal. E eu fiquei pensando, então, como pode ser essa proibição? Até que num dado momento, eu lembrei de João capítulo 6. Agora eu vou para João capítulo 6, um pouquinho só, e volto para a Gênesis de novo, e nós continuamos nosso percurso. Eu me lembrei de João capítulo 6, pensando assim, olha, aqui deve ter a resposta. E por que em João 6 pode ter a resposta? Porque imediatamente eu não encontrei em Gênesis 2 ou 3 a resposta. E eu pensei, puxa vida, em João capítulo 6 nós vamos encontrar Jesus Cristo, que se apresenta dizendo assim, olha, eu sou o pão da vida. O que tem a ver com Gênesis? É que em Gênesis, ao lado da árvore do conhecimento, também tem uma outra árvore, chamada a árvore da vida. E nos é dito que essa árvore da vida tinha um fruto, e este fruto, caso o homem dela comesse, ele teria vida eterna. Uma árvore chamada árvore da vida, cujo fruto dava ao homem vida eterna. O homem tinha que comer do fruto da árvore da vida, e comendo teria vida eterna. E agora vem Jesus e diz, eu sou o pão da vida. Havia uma árvore da vida, e agora tem o pão da vida. E isso tem uma relação muito íntima, são apenas 2 metáforas para falar uma mesma verdade. Uma vez que o homem comesse do pão da vida, disse Jesus, quem come do pão da vida, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Do modo como é dito em Gênesis, que se comendo o homem da árvore da vida, teria ele vida eterna. Comendo o homem do pão da vida, teria vida eterna. E agora eu falei assim, bem, então eu tenho aqui um paradigma, eu tenho como agora entender o que é a árvore da vida, e depois que eu entender o que é a árvore da vida, eu poderei compreender o que é e como é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a partir da árvore da vida, que é o oposto da árvore do conhecimento, porque uma traria a vida e a outra traria a morte. Não são opostos? Então, se eu puder compreender a árvore da vida, eu compreenderei a árvore do conhecimento do bem e do mal. É só você inverter o sentido oposto. E aqui no capítulo 6, versículo 57, eu encontrei uma chave. Jesus diz, assim como o Pai que vive me enviou. Aí eu começo daqui, assim como o Pai, vírgula, que vive. Está falando do Pai, sendo Ele a própria vida, sendo Ele a própria fonte da vida, nos é dito, o Pai vive. Nós vamos começar da escala maior, o Pai vive. Ele simplesmente é a vida e Ele vive, portanto. E aí Jesus continua, e eu, igualmente ao Pai, também vivo. Só que agora ele vai colocar numa escala inferior, dentro do plano da economia de Deus. O Pai vive, e eu também vivo, porém eu vivo pelo Pai. Ou seja, como é que eu posso viver, se não por intermédio do Pai? Então o Filho está dizendo, eu estou conectado ao Pai constantemente e dele absorvendo da sua vida e do seu viver, e é dele que procede a vida que eu sou. Ele vai dizer no capítulo 5 que o Pai me concedeu ter vida eterna em mim mesmo e por mim mesmo, então eu também vivo. Aí ele continua, agora quem, chegou até nós, né? De mim se alimenta, por mim viverá. Ele quer dizer, você quer viver? Não basta você pensar que exista uma árvore, lá no Jardim do Éden, uma árvore, para você ir lá e furtar um fruto
e comer um pedaço, dá uma mordida, mordi, pronto, vida eterna. Agora, nem que Deus queira me matar, Ele poderá fazê-lo, porque eu dei uma mordida no fruto da árvore da vida. Como muitos, dizem que vão ao céu, que são arrebatados ao céu, aí voltam de lá, supostamente voltando, dizem, eu chegando no céu, eu vi uma abóbora celestial, era de uma cor assim, de uma safira, da cor de uma safira, e eu via que tinha anjos correndo de um lado para o outro, tinha uma grande mesa, quando eu olhei de um lado, estava lá a árvore da vida, eu perguntei, Senhor, o que é isso? Ele disse, é a árvore da vida, e nela tinha 12 frutos, nada disso. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. No outro lugar ele disse, eu sou a videira verdadeira. Ele se diz ser tanto uma árvore, quanto se diz ser o pão, o alimento que dá vida ao homem. Não podemos entender a árvore da vida como uma árvore, senão como o próprio Logos, o próprio Cristo, o próprio Deus disponível ao homem como vida. E ele diz, olha só, é possível que o homem viva, porque meu Pai vive, e eu também vivo. E se você quiser viver, você terá que comer da minha carne e beber do meu sangue. Logo, eu entendo, olha só como está aqui, como estão cada um desses planos. Assim como o Pai vive, é um estado contínuo, ele vive. Não é um momento estanque, que ele viveu ou está vivendo agora, mas ele vive, ele é a própria vida. E eu também vivo, continuidade. Mas eu vivo pelo Pai. Se você também quiser viver continuamente, deverá estar nessa mesma dependência. Do modo como eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse alimentar-se de Cristo não é comer de um fruto, dar uma bocada uma vez só. Não é simplesmente você, num dado momento da sua experiência, falar, aceito a Jesus e agora está tudo certo e estou salvo, ponto final. Não. Alimentar-se de Cristo implica um viver de dependência contínua. E para entender essa dependência contínua do homem em relação a Cristo, basta você pegar a figura de João capítulo 15, quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira. Nele está todo o vigor da videira, a seiva, o espírito. E ele diz, e vocês são os ramos. Ele diz, quem permanece em mim. Olha a expressão, permanece. Para o ramo poder ter vida, para que ele não seque, para que ele tenha frutos e dê muito fruto, ele precisa estar constantemente ligado à videira e dela absorvendo a sua seiva. Como diz o versículo 5 do capítulo 15 de João, sem mim, vocês ramos, nada podeis fazer. E agora então, voltando para Gênesis capítulo 3, trazendo esse entendimento de dependência contínua, de permanência na videira, de um alimentar-se continuamente, o que implica você ter um coração, uma alma, uma mente completamente absorvida da capacidade de entender que você não pode viver sem o Pai. Você não pode dar um passo sem o Pai. Você não pode abrir pela manhã os seus olhos sem o Pai. É um coração totalmente grato, um coração tomado por uma alegria, uma gratidão, um amor, uma devoção, uma adoração a Deus, pelo reconhecimento de que Ele vive e nós vivemos por intermédio dEle. Não tem outro meio. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez que é o oposto da árvore da vida, ela tem que ter, ou deve ser entendida e interpretada, tendo os mesmos princípios. Não é que Deus disse, olha, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, e você não pode comer do seu fruto. Deus não disse isso. Ora, se nós entendemos que essa árvore do conhecimento, ela fala do limite que o homem então passaria do estágio de não conhecer o bem e o mal, para o estágio de então conhecer o bem e o mal,
Uma vez conhecendo o bem e o mal, é como se o homem estivesse num caminho único, caminhando. E ele não tem opção de ir para a direita nem para a esquerda. Mas num dado momento, esse caminho, ele abre para dois sentidos, cria uma bifurcação. E nesse ponto, portanto, o homem agora ele tem a possibilidade de escolher ir para a direita ou ir para a esquerda. Ele agora é conhecedor do bem e do mal. E agora, portanto, a grande pergunta é: uma vez que o homem tornou-se conhecedor do bem e do mal, o que ele fará com essa consciência de si mesmo, com a consciência de mundo e a consciência de um Deus? Os animais, por exemplo, como eles nunca chegaram nesse momento em que teria que decidir, porque eles não têm esse discernimento, eles vivem e, portanto, eles não pecam. Eles não cometem o que a Bíblia chama de pecado, no grego hamartia, eles não erram o alvo. Um cavalo não erra o alvo nunca. O cavalo não pode ser um pecador, não pode cometer pecados. Ele só pode ser cavalo, a vida inteira cavalo. Nasce cavalo, cresce cavalo, come capim e nunca decide pelo bem e nem pelo mal. A grande questão de Gênesis capítulo 3 é a seguinte: e agora que o homem tem esse conhecimento do bem e do mal, o que ele fará do seu arbítrio? O que ele fará? E o que ele deveria fazer? Vamos começar por onde ele deveria fazer. O que o homem deveria fazer? Simples. João capítulo 17, versículo 2 diz assim, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta. Você quer saber o que é a vida eterna? Lembra de João capítulo 6? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. E somente quem de mim se alimenta por mim viverá. E a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Só uma pergunta: vocês acham que cavalo, vaca, macaco, jumento, saci tem vida eterna? Poderá ter a vida eterna? E por que os animais não podem ter a vida eterna e você pode ter a vida eterna? Onde está o segredo? Por que Deus privou os animais de vida eterna? Simples. Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna consiste em conhecer a Deus. Por isso que a vida é eterna, porque o objeto do nosso conhecimento, que é Deus, é eterno. E o homem, portanto, desde o momento em que ele adquiriu conhecimento, a árvore não é do conhecimento? Uma vez que ele adquire conhecimento, como Deus disse, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Uma vez tendo ele ciência da sua existência, olhando para si, vendo eu, olhando para o outro e vendo tu, olhando para o mundo, para Deus, para tudo que existe, tendo discernimento, deveria o homem agora falar assim: que maravilha, Deus me deu conhecimento, eu tenho discernimento. E os demais animais não têm esse conhecimento, nem o discernimento. O que eu farei do meu conhecimento? Ele deveria fazer: vou projetar esse conhecimento, essa capacidade de conhecer, e eu vou então conhecer a Deus, e assim eu viverei eternamente. Ele deveria colocar todos os seus esforços intelectuais, cognitivos, para o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. O conhecimento não como tendo um fim em si mesmo ou para o homem, mas como sendo o único meio que o homem possui de viver e viver eternamente. Conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. Nós, por exemplo, que cremos em Cristo, recebemos vida eterna. E a vida eterna consiste então, quando entrarmos, não somente na eternidade, mas desde então, tendo vida eterna, conhecendo Deus hoje, e quando entrarmos para a eternidade, conhecermos a Deus, sem nunca conhecê-lo plenamente, porque sendo Ele infinito, nunca o ser finito poderá abarcar todo o infinito. Então o homem estará para sempre uma vida eterna, conhecendo a Deus. Mas o homem fez exatamente o contrário. Quando ele viu o conhecedor do bem e do mal,
ao invés de ele canalizar o seu conhecimento, instrumentalizar o seu conhecimento para conhecer a Deus, o que implicaria uma eterna dependência de Deus, da vida. Quanto mais o homem conhecesse, mais sentisse necessidade de conhecer a Deus. Mas não é conhecer como quem conhece um objeto, mas é conhecer no sentido de amar e de se amalgamar a Deus, de se misturar a Deus. Um conhecimento como, por exemplo, é dito que Cristo é o esposo, a igreja é a noiva, e então essa noiva e esse noivo precisam de se casarem e de se unirem ao ponto de coabitar. Não é sem razão que esse coabitar de um homem com uma mulher representa, na verdade, o relacionamento espiritual de conhecimento entre o homem e Deus. Agora que o homem adquiriu conhecimento, o que aconteceu? O homem simplesmente, por causa do conhecimento, ele abandonou a vida, abandonou a Deus, deu as costas ao Criador e orgulhou-se do ser que ele era. Agora eu sou maior do que toda a criação, e sendo eu maior, poderei viver por meio do meu conhecimento. Ele não queria viver por meio da vida, por meio da árvore da vida, que é Cristo, conhecendo a Cristo. Ele agora decidiu viver por si mesmo e para si mesmo. O mesmo pecado de Lúcifer. Orgulhou-se no seu coração, em razão da sua beleza e da sua formosura e da sua perfeição. O homem, quando se viu homem, intelectual, conhecedor, com discernimento, ele pensou: por que eu preciso de depender de Deus? Por que depender dele? Para que viver por meio dele, se eu posso viver por meio de mim mesmo e para mim mesmo? E aí é onde começa toda a história da queda. Mas eu não me esqueci de Gênesis capítulo 2, versículo 17. Por que o texto diz que Deus disse: desta árvore não comerás? Foi então, tendo todo esse entendimento que eu acabei de apresentar, que então o Espírito Santo me disse no meu íntimo, para que eu verificasse a palavra comer. No dia em que dele comerdes, ou comeres, comer. Aí eu fui lá no texto, na palavra hebraica, hakar, e eu vi aquela palavra. Eu fui então a um dicionário bíblico, e eu falei assim: eu quero ver quantas vezes, ou em quantos outros lugares do Antigo Testamento, essa palavra se encontra. Foi então que eu encontrei a palavra hakar, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Quando diz que estava lá Eucana e Penina, não é isso? E ela, triste no seu coração, porque não tinha um filho, simplesmente passava dias e dias chorando e jejuando. Foi quando o seu esposo, vendo a tristeza de sua esposa, vendo a angústia de Ana, né? Na verdade, Ana, me perdoe, Penina é a outra. A angústia de Ana, e ela não comendo, ele perguntou: Ana, por que não comes? E aí a palavra comes ali é a mesma palavra, sem nenhuma variação ou diferença da palavrinha que está em Gênesis 2,17. Falei: interessante, se eu entender aqui em Gênesis 2,17, que esse comer é um comer único, um comer momentâneo, um comer estanque, eu deveria entender que Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, não comeu um pão? Ou seu esposo estaria dizendo: por que você não come? Ou seja, você não anda comendo, ou seja, tem dias que você não se alimenta. Portanto, eu tenho que entender que no contexto de 1 Samuel, essa palavra grega significa alimentar-se. O ato de alimentar-se, e não o ato de dar uma mordida num pão ou em qualquer outro alimento, mas o ato contínuo de se alimentar. Encontrei depois essa palavra no contexto do livro de Juízes, quando então Sansão faz aquela metáfora, aquele enigma, dizendo: do comedor saiu comida, referindo-se ao leão. E a palavra comedor lá é racal. Ou seja, o que é um comedor no sentido do enigma de Sansão?
é um animal que come, que se alimenta e que devora do comedor. Olha, uma palavra vai ganhando várias acepções diferentes. Encontrei em Levítico capítulo 25, quando lá também diz que essa palavra ela se aplica exatamente a um sentimento de angústia profunda que toma o homem completamente. Quando alguém está completamente tomado de angústia, absorvido de angústia, aparece a palavra racal. Ou seja, ser consumido interiormente por uma obsessão. Encontrei também em outro contexto de Malaquias, capítulo 3, quando fala sobre aqueles gafanhotos todos ali, é dito que aquele gafanhoto chamado o gafanhoto, o devorador, é a mesma palavra de Gênesis 2,17. Por fim, eu entendi que essa palavra, ela pode ser interpretada com uma infinidade de significados, sendo que na maioria de todos esses significados, a ideia é sempre uma só. Ou melhor, é sempre de ser consumido e possuído por um sentimento interior de obsessão, ou, se visto do lado prático da coisa, como um animal que é um constante devorador. O que me levou a entender que quando Deus diz, dela não comerás, é como que ele dissesse, deveria ser escrito ou traduzido da seguinte maneira: não tomarás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para ser o seu alimento cotidiano. Não viverás por meio do conhecimento. Você terá o conhecimento, mas não deve viver por intermédio dele, por meio dele, porque você tem que viver por meio da vida e não por meio do conhecimento. E por causa da queda do homem, nós vamos continuar agora a nossa caminhada lá para João capítulo 6, nós vemos que o homem caído é exatamente aquele que faz do conhecimento o seu alimento cotidiano. Basta chegarmos a Gênesis capítulo 4 e capítulo 5, em que nós encontramos duas genealogias. Preste atenção nisso. Temos a genealogia de Caim, capítulo 4 de Gênesis, e a genealogia de Sete, capítulo 5 de Gênesis. Agora preste atenção nesse detalhe. Essas duas genealogias, a de Caim e a de Sete, essas duas descendências, elas representam ao longo de toda a Escritura duas linhagens. A linhagem do homem caído e a linhagem do homem que, embora caído, é um homem que está sempre na busca da redenção. Em Caim é dito, e tudo começa dizendo, Caim afastou-se da presença de Deus e foi habitar numa terra distante, chamada Nod. Entenda o coração, a alma de um homem caído. Caim, ele é o protótipo do homem maldito, aquele que confia em si mesmo e não confia no Senhor. E então, para que Deus pudesse nos mostrar a linhagem dos perdidos, do homem que depois de caído, não somente caiu, mas assumiu para si viver sem Deus, Caim afastou-se ou retirou-se da presença de Deus e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Este é o homem caído e que ao cair tomou agora a decisão de viver para si mesmo. Caim se retira da presença de Deus, vai para uma terra distante e lá ele começa uma civilização sem Deus. E aí vem traçando a genealogia. Caim concebeu e deu um filho cujo nome foi tal, e aí vem os nomes dos filhos de Caim, e aí na genealogia começa toda a descrição. Este filho de Caim inventou os instrumentos musicais. Este outro filho de Caim tornou-se fabricante de tendas. Aquele outro criou a indústria de armas brancas ou de armas cortantes.
Então a descendência de Caim foi uma descendência de pessoas que começou a canalizar o conhecimento para a produção de um mundo e de uma civilização em que Deus era descartável. Nós podemos fazer a nossa própria cidade, podemos ter a nossa própria alegria, os nossos próprios meios, nossos próprios recursos. Afinal, Caim é aquele que decidiu ser lavrador da terra. Aquele que produz pela sua própria força a sua subsistência. Por isso que começaram todas as suas gerações, inventaram a música, inventaram os instrumentos cortantes, criação de gado, tendas, construíam cidades, foram criando um mundo para si. Ao passo que a outra genealogia, que fala exatamente o oposto, é a de Sete. Sete foi o filho que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel, que foi assassinado. Imagina agora que é dito que tão logo Sete deu à luz, uma mulher de Sete, eles deram à luz a um filho, eles colocaram o nome de Enos. Sabe o que significa a palavra Enos? Fraco, frágil, mortal. Olha a diferença. E aí o texto diz: nasceu-lhe, pois, um filho chamado Enos, e daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Em Caim, retirou-se Caim da presença de Deus e foi para uma terra distante chamada Nod. E lá ele começa uma civilização sem Deus. É uma genealogia daqueles que abandonam o Criador, daqueles que, movidos por uma ilusão e um orgulho, porque se sente um homem capacitado, um homem habilitado pelo conhecimento, eu posso construir um mundo para mim mesmo. Já o outro, ele começa a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor significa exatamente você nascendo em você um sentimento, uma consciência constante, íntima, profunda de incapacidade, de saber eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou mortal e, portanto, eu não posso viver sem Deus. E daí se começa a invocar o nome do Senhor. Aí quando se começa a construir a linhagem desses que invocam o nome do Senhor, diferentemente da genealogia de Caim, é dito que o fulano nasceu e ele viveu. E ele então gerou um filho. E depois de gerar o filho, ele viveu tanto tempo. E depois morreu. E o outro nasceu, cresceu, viveu, gerou filhos, viveu e morreu. Toda a genealogia, você não vê nenhum feito dos filhos de Sete. Essa é a linhagem daqueles que invocam o nome do Senhor. Não que na história, de fato, deles, eles não tivessem feito algo, porque certamente eles trabalhavam, viviam, mas a Escritura nos quer trazer a revelação da verdade, e portanto ela se constrói de modo a você perceber, ora, esses que dependem de Deus, que invocam o nome de Deus, invocam o nome do Senhor, eles não constroem para si um mundo, porque vivem na dependência de Deus. Mas a grande questão é que tão logo que o homem caiu, Deus falou assim: olha, eu vou enviar um descendente, e este vai esmagar a cabeça da serpente. Embora a serpente vá lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E portanto nós temos a semente e uma promessa de um Redentor. E aí estamos indo em direção a João capítulo 6. Esse Redentor haveria de vir ao mundo fazer o quê? O que haveria de fazer o Redentor no mundo? O que viria fazer? Sim, mas o que o texto diz? Que o descendente faria? Esmagar a cabeça da serpente. Pastor, que maravilha, Jesus esmagou a cabeça do diabo. Calma, calma, vai com calma. Tem muito crente por aí que está de mãos dadas com a serpente, dormindo com a serpente, morando com a serpente,
convivendo em harmonia com a serpente, sendo um com a serpente, e está dizendo que está pisando na cabeça da serpente, ou que Cristo pisou na cabeça da serpente. Temos que compreender o significado disso. Essa serpente é o mal. Sim, é o diabo. Mas o que é o diabo, senão um espírito de oposição a Deus? O que é o diabo, senão o primeiro ser que se tornou protótipo de quantos viessem depois dele, com o mesmo espírito, com o mesmo sentimento de aversão ao Criador, de independência, como aquele que diz: eu subirei acima de todas as estrelas dos céus, e eu estabelecerei o meu trono do lado norte, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Terei o meu reino, terei o meu trono, terei a minha vida, serei independente. Não quero viver por meio da vida. Eu posso viver por meio do meu conhecimento, por meio de mim mesmo, das minhas habilidades, da minha capacidade. Afinal, eu sou maior do que todas as criaturas de Deus. E esse espírito, portanto, ele se reproduz e ele se multiplica nos corações e nas consciências de todos os seres que, tendo conhecimento, iludiu-se e agora considera-se ou acha que pode viver por meio de si mesmo. Aí vem a promessa: olhem para mim, o Salvador, o Messias, ele virá e ele vai esmagar a cabeça da serpente. E como vocês acham que Cristo esmagou a cabeça da serpente? Como foi que isso aconteceu? Mas antes de chegarmos nesse ponto, como foi que isso aconteceu? Passando pelas genealogias, vocês viram aí claramente, entra-se na história do povo de Israel. Ao entrar no meio da história do povo de Israel, logo nós vemos que tão logo começa a história do povo, como nação no Monte Sinai, é dado ao povo a lei, os 10 mandamentos. Atenção, olhem para mim. E o que diz a lei dos 10 mandamentos? Não. Não é assim? E depois diz: faça. O que é a lei? Atenção, senão o conhecimento do que é certo e do que é errado. O que é a lei? Senão, como diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 13, a lei veio para trazer o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 20 também diz isso. E se me traz o pleno conhecimento do que é o pecado, me traz o pleno conhecimento do que é o certo, do que é o santo, do que é o puro. Não é sem razão que em 2 Coríntios capítulo 3 nos é dito que a lei era o ministério da condenação e da morte. De modo que o povo de Israel viveu toda a sua história por meio da lei. Por isso foi um povo que crucificou o Messias. Porque decidiu viver por meio da lei. Pastor, mas não era para viver por intermédio da lei? Se Deus deu a lei no Sinai, não era para eles viverem por meio dela? Não, nunca foi. A lei foi dada simplesmente para o homem, ao compreender o bem e o mal, eles se virem completamente miseráveis, e eles deveriam então se lançar aos pés do Salvador, clamando por salvação. Romanos capítulo 7 é muito claro. Quando então me deparei com a lei, encontrei o mal que habita em mim. E enquanto aquele homem do capítulo 7 de Romanos tentou viver por meio da lei, ele só morria, até quando ele viu: se eu continuar aqui vivendo por meio da lei, eu estarei morto. Portanto, ele gritou, clamando e dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele decidiu não mais viver por meio da lei e reconhecer que é incapaz, que é caído, que é perverso e que ele precisa de um Salvador. A história do povo de Israel, portanto, marcada por derrotas espirituais do início ao fim, fala dos resultados de se viver por meio do conhecimento do bem e do mal,
por meio da lei. Mas aí, na dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. E então ele veio como o Salvador prometido, o descendente prometido. E ele veio para quê? Pergunto novamente. Para esmagar a cabeça da serpente. Fico imaginando Jesus com um pau na mão. Cadê a serpente? Eu vou esmagar a cabeça dela. Cadê a serpente? Se Jesus fosse pentecostal, faria isso. Cadê a serpente? Eu vou esmagar. Vocês algum dia já viram Jesus Cristo esmagando cabeça de serpente nos evangelhos? Já viram em algum momento? Em algum momento da vida de Jesus, quando ele estava no deserto, não havia serpente no deserto? Deveria ter muitas. Mas o texto diz que ele estava lá matando serpente no deserto. Será que essa profecia de Gênesis 3,15 se cumpriu? Porque eu não vejo o seu cumprimento. Pastor, calma, pastor, porque isso é simbólico. A serpente, Apocalipse 12:9, é o diabo. E quando foi que você viu nos evangelhos Jesus esmagando a cabeça do capeta? Onde foi? Pelo contrário, me parece que quando ele foi à cruz, foi o capeta que esmagou a cabeça dele. Pessoal, por favor, pensem comigo, venham comigo. Foi o diabo que bateu, que cuspiu, que insultou, que destruiu. E ele calado, sofrendo tudo. Como foi que essa profecia se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu, e aqui está o segredo. Que maravilha, amados. Quando o verbo entrou no mundo, vamos imaginar humanamente as coisas. Antes de ele sair do céu, tudo preparado, ia descer à terra, ao mundo, nascer de uma virgem. Ele ia saindo, voltou, falou: Pai. E o pai, diante dele, ele olha para o pai e ele chama o pai de Deus. Isso faz toda a diferença. Porque, pelo que nós sabemos das Escrituras, o Filho é Deus, ou não é? Toda a discussão da Trindade Divina só vai chegar num acordo, num final. O Cristo de Deus é Deus. Está lá no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Imagine só, o Filho, Deus, não somente Deus, Deus Criador, Ele criou todas as coisas. Ele fez todos os universos. Ele é a vida de sustentação de tudo que existe. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Ele é o Senhor do universo. Ele é o herdeiro de tudo. Um ser grande, majestoso. Chega diante do Pai e começa assim a história da encarnação. Ele diz: Deus. E para Deus chamar o Pai de Deus, ele precisa, esse que chama o Pai de Deus, precisa de um esvaziamento. Ou não? Aí eu fico pensando, porque eu sou cheio de mim mesmo, né? Vocês não têm esse problema, mas eu tenho. Cheio de mim mesmo. E eu fico pensando se eu fosse Jesus, o Filho de Deus. Só que quando eu penso como é que seria se eu fosse o Filho de Deus, o unigênito, eu penso com a mente minha, porque eu não sou. Então quando eu penso como seria se eu fosse, eu fico pensando com a minha mente cheia de mim mesmo. E eu diria: conversa, negócio de chamar o Pai de Deus, chamar de meu camarada, parceiro, ou não é? Afinal, tratando-se do ponto de vista do ser divino, o Pai não pode ser maior do que o Filho, absolutamente. Não existe um Deus grande e um Deus pequeno, um Deus maior e um Deus menor. Isso é conversa de TJ. Deus é Deus e Deus é único, embora seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu diria: meu camarada, vem cá, você é Deus, também sou. Você é poderoso, eu também sou. Vamos ver o seguinte: está a fim de arrumar alguém para redimir a humanidade, destruir a cabeça da serpente? Manda um súdito teu aí, ó. Por que eu vou? Ou melhor, vai você. Vai você. Quer dizer que você tem um propósito eterno e ao invés de você me manda.
Presta atenção. Como é que nós lidamos no nosso dia a dia, nas nossas relações? Não é assim? Quando a coisa pega para o seu lado, logo você fala assim, por que o outro não vai? Por que tem que ser eu? Não é assim que nós falamos ou não é? Quando um casal briga, já viu alguém dizer, eu estou errado. Eu sou o culpado de tudo. Cada um fica na defensiva. Não é porque ele, não é porque ela, não é assim? Somos nós. Em qualquer setor da vida. Nós estamos sempre apontando o dedo. Foi o fulano, o Beltrano. Aquele é o responsável, eu não. Mas aí esse Deus, ele virá para esmagar a cabeça dessa serpente que é o diabo. E ele começa simplesmente não levando em conta o ser. Puxa vida. Deus, aqui estou para fazer a tua vontade. Prepara para mim um corpo, porque eu me farei homem. E sendo Deus, eu vou viver como homem. E como homem eu vou esmagar a cabeça da serpente. E aí ele se encarna. E aí ele começa a esmagar a cabeça da serpente desde pequenininho. Como assim, pastor? Cada vez que o homem Jesus, o homem, não o Deus eterno, se deparava com uma circunstância, e a serpente vinha ao seu ouvido, como falou ao ouvido de Eva, e dizia, olha, você tem direito, você deve, você pode, você vai deixar, você vai permitir, você não vai reagir. Cada vez que Cristo dizia não para a serpente, ele estava esmagando a cabeça dela. E nós podemos ter uma ideia do que eu estou dizendo quando Cristo começa o seu ministério, que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo, pela serpente. O diabo lá estava, a serpente lá estava. E Jesus veio para esmagar a cabeça dessa serpente, e a serpente falou assim, olha aqui, você está com fome? Você está dizendo que é o Filho de Deus? Essa onda aí de no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas olha a tua situação, rapaz. Você com fome, num deserto, 40 dias sem comer pão. Fazer o seguinte, está na hora de você dizer para o seu pai que isso está errado. E se você tem tanta intimidade com o pai, ou se você se diz filho de Deus, fala o seguinte, prova isso. Você tem que começar a desenvolver um espírito de se rebelar contra Deus e de se revoltar contra Deus e começar a exigir de Deus as coisas. Bora, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus começou a esmagar a cabeça da serpente. Quando respondeu, está escrito. Olha como que ele pauta a vida, a existência humana dele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é isso? Dependência. Isso é dependência de Deus. Isto é, olha, eu não vim ao mundo como homem, para viver como o homem caído vive. Eu vivo por meio dele. O Pai vive. E eu, semelhantemente, vivo por meio do Pai. Pessoal, tem um negócio tocando aqui, não sei se é um celular, alguma coisa, se alguém puder olhar para mim, para não me atrapalhar, por gentileza, tá? Acho que deve ser um despertador. Ou foi você que colocou para me avisar a hora de acabar a palavra? Brincadeira. É o Elvis Presley. Hein, pessoal? Aí diz a Bíblia que a serpente pegou Jesus, levou ao pináculo do templo, lá em cima. Ele via lá embaixo e dizia, olha, você está no templo. Eu estou vendo, é o templo mesmo. Mas você não está simplesmente no templo, você está no pináculo. Você está no ponto mais alto do templo.
E está na hora de colocar o seu pai à prova. Seu pai diz te amar tanto e te envia para esse lugar para ficar aqui sofrendo tanto. Faz o seguinte, coloca a palavra de Deus à prova agora. Salta daqui abaixo. Afinal de contas, teu pai disse o quê? A teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Pode pular, que se teu pai te ama mesmo, vai enviar os anjos para te segurar. Aí o filho novamente esmaga a cabeça da serpente. Mais uma vez, não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito. Ele vencia e esmagava a cabeça da serpente na medida em que ele era obediente ao Pai e na medida em que ele amava o Pai acima de qualquer coisa. Não se esmaga a cabeça da serpente lendo o Salmo 91. Não se esmaga a cabeça da serpente tomando banho na água do batismo. Não se esmaga a cabeça da serpente comendo pãozinho da ceia e bebendo o cálicinho da ceia. Não se esmaga a cabeça da serpente trazendo dízimo, oferta, voto, pacto, nem com rosa amarela, nem com água ungida, nem com oração forte, nem com jejum, nem com vigília. Tampouco com mera pronúncia do nome Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Não dá nada. Não dá nada. Por isso que você já clamou tanto e continua do mesmo jeito. Porque você traz nos lábios o nome, mas o coração está distante. Lembre-se que o nome não é mera pronúncia de consoantes e vogais. Pastor, mas o nome de Jesus é ou não é poderoso? Depende de que nome você fala. Se você está dizendo que a pronúncia J-E-S-U-S, C-R-I-S-T-O, não dá nada. Inclusive tem muita gente pecadora ao extremo com esse nome. O Moisés mesmo tem um irmão chamado Jeová e casado com a Jesus. E não dá nada. O nome Jesus, o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome, único nome capaz de salvar o homem, porque não há salvação em nenhum outro nome, não é um nome pronunciado, é a pessoa. Porque o nome é a pessoa. E não é simplesmente um nome pronunciado, escrito. De modo então que não se esmaga a cabeça da serpente com qualquer dessas coisas. A única maneira de esmagar a cabeça da serpente é por meio de profunda obediência e amor ao Pai. Somente aqueles que amam a Deus profundamente no seu ser, no seu coração, e se dispõem no coração, não é uma regra, não é um mandamento, não é o pastor, não é medo do lago de fogo, não é medo de macumba, não é medo do mês de agosto, medo de gato preto, medo do diabo, não é isso. Mas é no coração, você decide, no seu interior, uma decisão que procede de um reconhecimento que gera quebrantamento, um quebrantamento que nos leva a uma condição contínua de obediência ao Pai. E nós obedecemos ao Pai porque o Pai é tudo, e nós não podemos viver sem Ele. Nós não podemos viver sem Ele. E aí quando então Jesus vem no capítulo 6, chegamos aqui rapidamente, ele diz, olha, vocês judeus têm um problema. Leia depois o capítulo 6. Vocês têm alguns problemas. O primeiro é que vocês dedicam as vossas vidas em busca do pão material.
Segundo, que no âmbito da religião, vocês dedicam suas forças para a manutenção de uma tradição antiga, que vocês carregam como se isso fosse tudo. Vocês vivem dizendo: Moisés nos deu pão do céu, Moisés nos deu maná do deserto, Moisés tirou água da rocha, Moisés nos deu a lei, Moisés nos deu o templo. E daí? Se Moisés deu tudo isso, vocês todos morrerão nos vossos pecados, com a vossa religião, com os vossos ritos. Porque só tem uma maneira de obter vida, não tem outra. A sua religião pode ser a melhor, mas ela é incapaz de trazer vida ao homem. Os seus dogmas, os seus mandamentos, a sua moral, a sua ética, pode ser o melhor, ou podem ser os melhores possíveis. Não pode dar vida ao homem. E aqui, portanto, está a razão e a explicação e o motivo, o porquê o cristianismo vive hoje uma história de falência espiritual, de fraqueza espiritual, de debilidade espiritual. Um cristianismo que não é capaz de mudar nem a si mesmo, que dirá o mundo. Caído. Um cristianismo pobre, cego, nu, miserável. Uma igreja impotente, uma igreja destituída de sentido espiritual. E se ela acabasse hoje, não faria nenhuma falta para o mundo. E olha se não trouxesse algum lucro. Se acabasse igreja, acaba essa história, não faria falta para o mundo. Um pastor vai se levantar e dizer: não, mas é porque nós pregamos o evangelho e nós convertemos as almas, ele para de beber. Aí o AA faz o quê? Não precisa de vocês, tem um AA. Tem, pare de fumar em 5 dias. O homem precisa de libertação do pecado, que está enraizado na alma, na consciência, e isso só Jesus pode fazer. Ninguém mais pode fazer. E o homem precisa de vida, e só Jesus pode dar vida ao homem. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não, Jesus, mas porque eu tenho a minha religião aqui, ó, eu sigo a lei. Aí Paulo vai dizer: se a lei pudesse dar vida ao homem, nós não precisaríamos de Cristo. Para quê? Se a lei pode trazer vida, viva por ela. Mas não se esqueça que ela é o ministério da condenação e da morte. A única maneira de termos vida, vida plena, vida abundante. E vida abundante não significa muito dinheiro, não significa nem mesmo saúde, não significa status social, não significa ser bem-sucedido no casamento, tampouco profissionalmente. Vida plena significa uma alma em paz com Deus. E que sabe que pode morrer aqui nesse mundo a qualquer momento. Deixar o seu corpo, mas ele sabe que deixando o corpo ele habita com o Senhor. Tranquilo. Conheceu o Evangelho. É uma alma que sofre diante desse mundo perverso. Como disse Jesus: aquele que tem fome, tem sede de justiça, aquele que chora, aquele que é o pacificador. O Evangelho nos convida a um renunciar a nós mesmos. E somente renunciando a nós mesmos pelo poder do Evangelho é que a serpente enraizada no nosso coração terá a sua cabeça esmagada. Não fique pensando você que Cristo esmagou a serpente e agora está tudo certo. Não, está tudo certo para ele. Nele está tudo feito. Agora ele quer aplicar esse Evangelho e esse feito dele em mim e em você. De modo que quando o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Romanos, fala da vitória final da igreja, diz que por fim a igreja terá esmagado a serpente debaixo dos seus pés. Então Cristo esmagou a cabeça e nós esmagamos todo o corpo da serpente. Igreja, portanto, é um grupo de pessoas que entenderam que o homem foi criado para viver por meio da vida, por meio de Deus. Numa dependência total.
E esse viver por meio se manifesta por meio de um coração e de uma alma que ama e que obedece a Deus. De sorte, então, Jesus falando para aquela multidão no capítulo 6, a multidão ficou irada. Afinal, ela não podia compreender as palavras de Cristo. Logo tinha discutido no meio da multidão. Como é que pode ser isso? Como é que podemos nós comer da carne dele e beber do sangue dele? Tem condição? Esse homem está ficando maluco? Agora não bastasse tudo que ele já fez, já falou, agora quer nos fazer comer a carne dele. Jesus, sabendo disso, falou: gente, vocês não tem jeito para vocês, né? Vocês não entendem o que a gente fala. A minha carne, disse Jesus, para nada aproveita. Estão pensando em comer a minha carne? Vocês estão loucos? O senhor acabou de falar. É porque vocês não entendem o que eu digo. Vocês não entendem a minha linguagem. Entenda que comer significa você alimentar-se para se sustentar. É o alimento que entrando em você te traz vida, te traz vigor, te traz saúde, te traz todas as vitaminas e os nutrientes necessários para um bom viver. Há um significado desse comer a minha carne, beber o meu sangue. Querem fazer um teste? Que tal você passar 30 dias sem comer? Faz uma experiência. Você vai definhando, 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 definhando. Sim ou não? Definhando. E se você comer hoje, você terá comido para sempre? Não precisa comer amanhã? Por que comer de Cristo? Porque comer é uma necessidade que nunca cessa de ser necessidade. Você pode ter 200 anos, tem que comer para viver. Quem de mim se alimenta, fazer de Cristo, do Espírito de Cristo, das palavras de Cristo, da mente de Cristo, da mensagem de Cristo, do Evangelho de Cristo, o seu viver diário. Comer de Cristo é absorver suas palavras. Pois ele diz: a minha carne para nada aproveita. Agora, as minhas palavras são espírito e são vida. Há uma necessidade. A igreja precisa se despertar, irmãos, para uma realidade espiritual de ser do Evangelho. Não é ajuntamento dominical somente. Não é participar com as ofertas somente. Não é ler um versículo da Bíblia todo dia de manhã somente. Não é ir para o monte orar somente. Jejuar somente. Tudo isso substitui o pão da vida e nos faz ter uma falsa sensação de saciedade. Aí quando nós abandonamos tudo isso, aí nós ficamos famintos, desnutridos e pensando: eu devo estar assim porque eu deixei de lado tudo o que eu fazia. Não, tudo que você fazia te dava uma impressão e uma sensação de saciedade. Como aquela mulher, a samaritana, que buscava água naquele poço. Essa sede sua, com esse seu movimento aí, não sacia nunca. Ou seja, sacia no momento, depois vai voltar de novo. Agora nós temos que entender que nós deixamos toda aquela atividade religiosa que era, na verdade, nada mais do que uma capa religiosa que nos impedia de ver quem nós éramos de fato, para agora ficarmos numa inatividade plena? Não. Nós devemos começar a compreender que o Evangelho nos convida a uma experiência orgânica. Há uma necessidade. E aí nós vamos começar a contemplar a Cristo, o Evangelho, refletir e considerar. E a partir do momento que nós começarmos a desenvolver comunhão com Deus, no nosso espírito, como quem diz: Senhor, me ensina os teus caminhos, me ensina o caminho do amor a Ti, primeiro a Ti, me ensina a Te amar, porque eu Te amando, eu amarei o meu semelhante. Mas nós queremos amar o semelhante e nós não estamos dando conta. Mas como nós vamos amar o semelhante? Nós não damos conta.
Porque nós não buscamos na fonte o amor necessário. Por isso que está todos os crentes agitados, com medo dos muçulmanos. Todos estão com medo. Os muçulmanos estão vindo em 13 navios. 1.800.000 muçulmanos estão chegando ao Brasil e vai morar do lado da sua casa. E eles vão degolar vocês com a faca, bem afiada, eles degolam. Já viram os vídeos que estão rolando aí no Zap, no Facebook? E os crentes com medo. E aí esse medo diz, não vamos fechar as fronteiras para que ninguém entre no nosso país. Uai, nunca fecharam as fronteiras para droga? Vão conseguir fechar para os imigrantes? Está lá, o Vladimir sabe que as fronteiras estão todas abertas. De vez em quando passa um soldadinho lá, se perde no meio daquele mundo de terra. Medo de quê? Medo dos muçulmanos? Ué, que tal se nós não vamos até eles pregar? Que tal eles virem até nós para nós pregarmos para eles? Não, fica lá. Aqui não. Aqui basta macumbeiro, evangélico, muçulmano não. Em nome de Jesus, nunca confunda pessoa com terrorista. Não peque contra Deus. Nunca confunda imigrante com terrorista. Nunca confunda muçulmano com terrorista. Não confunda. É muçulmano, é terrorista? Para. Não é porque no Alcorão manda matar e degolar. E na Bíblia também manda. Ou não manda? Ou você não lê a Bíblia? Você não lê, problema seu. Mas se começar lá de trás em gente, daqui a pouco você vai matar muita gente. E muita gente perdeu sua vida. Criança, jovem, velho, virgem, todo tipo que o suposto Jeová mandava. O suposto. A Bíblia do Antigo Testamento está encharcada de sangue. Então não fala do Alcorão. Vai, para aí. Pastor, mas o que fazer então se eles quiserem vir para cá? Jesus diz assim, para você e para mim, guarda a sua espada. Bora, embainha a espada. Mas Senhor, não, embainha é para guardar. Não é para batalhar. Apenas ame a Deus. Encha-se de Deus. E ame a todos, indistintamente. Ó, indistintamente. E se ele me matar, morra pelo Evangelho. Morra pelo Evangelho. Melhor do que morrer de qualquer outra coisa, de câncer, de AIDS, tuberculose, de bala perdida. Eu sei que existe todo um aspecto, né? Mas isso compete às autoridades, que tem que usar de uma polícia inteligente, um serviço de inteligência, para poder filtrar aquele que vem com maldade no meio, daquele que não tem para onde ir. O que nós não podemos fazer é desenvolver um espírito, né? Um etnocentrismo maldito, perverso, e querer classificar as pessoas boas, chamadas evangélicas, das pessoas más, chamadas muçulmanos. Cuidado, porque tem muita gente boa do lado de lá, e muita. E tem muita gente perversa do lado de cá. Muita gente perversa. Roubando as ovelhas, estuprando as ovelhas, matando as ovelhas. Ou não tem? Então é preciso que nós nos despertemos. Eu sei, nós estamos vivendo os últimos dias. E, portanto, mais do que nunca precisamos voltar ao Evangelho. E João capítulo 6 é um texto claríssimo. Quem se alimenta de Cristo viverá
por ele. Quem se alimentar do conhecimento do bem e do mal, morrerá. Não tem alternativa. Ou você vive por Cristo, ou vive pelo conhecimento. Conhecimento são todas as nossas espertezas, e as nossas capacidades, e as nossas potencialidades. Tudo o que você é o conhecimento. Agora, que tal nós pegarmos tudo o que nós somos e entendermos que nós recebemos de Deus, e nos entendermos como mordomos, e falar: eu não quero me apropriar dos bens divinos, eu quero ser um administrador dos bens divinos. E então poder distribuir, poder ser um mordomo fiel, que possa compartilhar dons, talentos, dádivas, amor, abraço, uma mão que se estende, um pão que se divide, e somente assim o nome de Deus será glorificado nas nossas vidas. Amém, queridos? Que tal? Hã? Hein, amados? Vocês ficaram tristes com a palavra? Ou estão com medo dos muçulmanos? Gente, vocês sabiam que eu conheço um muçulmano? Quando os irmãos vêm para cá para louvar, venham, gente. Sabiam que eu conheço um muçulmano? Um não, conheço dois. Só que um deles eu perdi o contato. Mas tem outro que eu converso sempre. E olha que eu gosto de conversar com ele. Maravilha. Eu passo o dia inteiro conversando com ele. E é bom conversar. Ele fala tanto de Deus. E ele fala do amor de Deus. E eu pergunto para ele: vem cá, mas vocês são tudo terroristas? Ele fala: não. Lá tem muito terrorista, ele falou. Como tem nos Estados Unidos também. Por exemplo, o que fizeram com o Japão, lá com aquela bomba lá, a Hiroshima, não foi terrorismo? Foi o quê? Não, lá foi guerra, lá é guerra. Terrorismo é terrorismo, guerra é guerra. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, vamos adorar o Senhor.